Salve, sentinelas, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Como é que vocês estão? Então, agora nós vamos estar então iniciando a nossa pregação. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade ONUS, tenho 29 anos, sou solteiro, sou consagrado a Maria, tenho como devoção São Padre Pio, São Carlos Cortes e Santa Teresinha do Menino Jesus. E evangelizo aqui no meu canal, no canal da comunidade ONUS, no meu canal pessoal e no canal do Instituto Santa Teresinha do Menino Jesus e São Carlos Cortes. Meu irmão, minha irmã, hoje a gente vai falar sobre Maria. Nós estamos no módulo de Maria. Nós vamos falar sobre Maria. Nós vamos falar sobre o fiat, de Maria, no anúncio do anjo. Então nós vamos entender que o sim de Maria é um sim radical. É o sim de uma jovem de Nazaré que, em obediência de fé, abriu as portas da salvação para a humanidade. Nós vamos entender que esse ato de confiança total em Deus inaugurou para nós a encarnação, transformando a história do mundo inteiro. A história do exílio do pecado para a plenitude da graça. E nessa reflexão, nós vamos ter aqui alguns tópicos temáticos que vão servir para a nossa pregação ser mais dinâmica e vamos conseguir fazer com que vocês consigam entender como é que esse sim impacta a sua vida. Tá bom? Então pegue comigo em Lucas 1, capítulo 1, versículo 26 a 38. No sexto mês, vamos repetir, para que você tenha tempo de pegar. Lucas 1, versículo 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço um homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já sendo no sexto mês, aquela que é tida como por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui um texto muito importante para nós. É com esse ponto aqui que a salvação entrou no mundo. É a partir desse texto que a salvação entrou no mundo. Maria podia dizer não. Ela era livre para dizer não. E Deus não ia fazer sem ela aceitar. Nós estaríamos presos até hoje no pecado se Maria tivesse dito não. Mas ela amava tanto a Deus que escolheu dizer sim. Meu irmão, minha irmã, então vamos iniciar a nossa pregação. O evangelho de hoje, nos leva ao sexto mês, ou seja, após o sim de Zacarias e Isabel, Deus age no leito de Nazaré. Maria era uma jovem, provavelmente adolescente, e recebe um chamado divino que rompe
a rotina dela em Nazaré. Deus escolhe os humildes e pequenos, né? Nossa Senhora mesmo vai dizer isso depois. Enchendo Maria de graças prévias para seu sim. Então, como os jovens de hoje, nós somos chamados em meio ao barulho do mundo, que são o quê? As redes sociais, os estudos, as amizades. E o anjo nos diz: não temas. Ele nos convida à confiança, né? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem desposada com José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Por que Gabriel? Porque ele era um dos anjos, um dos arcanjos que estava na presença de Deus. Por quê? Gabriel significa mensageiro de Deus. É ele que tem que anunciar. É ele que anuncia as grandes coisas. Porque anuncia o reino, o Rei eterno, o Filho do Altíssimo, o trono de Davi para sempre. Nazaré, cidade humilde, ecoa no plano divino de Deus. Deus escolhe os pequenos como no sexto mês, tá? Tempo de luz crescente, como Cristo que ilumina o mundo. Veja, Deus escolhe os pequenos. Ele escolheu Maria. Maria, ela estava prometida a casamento a um pobre, né? A um carpinteiro. Carpinteiro era aquele tipo de pessoa que fazia todo tipo de trabalho com madeira, tá? Ele fazia muitas carroças, né? Ele não era rico. Ele não era rico. Então Deus escolhe ele para ser pai de Jesus. Maria, cheia de graça, né? Que caritomene, ela perplexa com aquela mensagem, ela pergunta. Ela pensa, mas eu não conheço homem algum. O anjo fica perplexa com aquela... A mulher fica perplexa. Maria fica perplexa com aquela mensagem. E o anjo diz, não temas, Maria. Achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás luz um filho. Que seria Jesus. Né? Por que graça plena? Né? Porque o Senhor habita nela como a arca da aliança. Maria é a nova arca da aliança. Né? A sua pergunta. Ela pergunta para o anjo, como será isso, se não conheço homem algum? Veja, Maria não duvida. Maria não duvida. Mas a humildade virginal de Maria, a inteligência contemplativa de Maria, aparece aqui. O que ela quer dizer com isso? Ela conhecia homem no questão de conhecimento e não de experiência sexual. Por quê? Maria, né, tem a tradição que diz que Maria era consagrada ao templo. Então ela tinha um voto de castidade. E São José aceitou isso para casar com ela. Maria não teria filhos. Maria seria casta porque ela era consagrada ao templo. Hã? E ela pensa, como é que eu vou fazer isso sem quebrar o meu voto? Sem quebrar minha consagração? E o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ou seja, gerando o Filho de Deus. Nada é impossível para Deus. Então, Maria, não se preocupa, você não vai ter que fazer nada que quebre sua castidade.
Nada que vai quebrar seu voto. Você vai continuar virgem, mas Deus vai te engravidar com a ação misteriosa de Deus. Você não vai precisar de relação, você não vai precisar quebrar seu voto, mas você vai engravidar. E Maria entende, nada é impossível para Deus. E ela simplesmente diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É um fiat, fiat voluntas tuas, seja feita a sua vontade, Senhor. Jesus nos ensina a repetir as palavras de Maria: seja feita a vossa vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a repetir as palavras de Maria: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Não a minha vontade, a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Maria tinha a vontade dela de não ser mãe. A vontade dela era ser celibatária. Mas quando Deus falou: não, eu quero que você seja mãe, mas eu quero que você seja mãe sem relação sexual, ela simplesmente mudou os planos delas e falou: eu serei mãe. A partir deste momento, meu sonho é ser mãe. Ela aceitou a vontade de Deus. Nós temos que aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que aceitar a vontade de Deus no nosso chamado. Maria concebe primeiro no coração pela fé, depois no ventre. Que está escrito aqui, né? Essa frase está escrito na Redemptoris Mater, né? No documento da igreja. Maria concebe primeiro no coração pela fé, depois no ventre. Então, quando Deus anuncia: a partir desse momento eu quero que você seja mãe, a atitude de Maria é: Senhor, se você quer que eu seja mãe, a partir de hoje eu quero ser mãe. Tem uma santa, né? Pra mim já é santa, na verdade, né? Ela é, não sei se ela já é beata ou se ela é venerável, mas que diz assim: se Deus quer, eu quero. Se não me engano, é Santa Chiara, né? Se Deus quer, eu quero. Irmão, se Deus quer, eu quero. Isso daí para tudo. Se Deus quer que a comunidade de Unos cresça, eu quero. Se Deus quer que a comunidade de Unos diminua, eu quero. Se Deus quer que eu evangelize milhares, eu quero. Se Deus quer que eu suma, eu quero. Se Deus quer que eu viva 1000 anos, eu quero. Se Deus quer que eu morra amanhã, eu quero. Eu quero o que Deus quer. Essa deve ser a nossa atitude. Eu quero estar junto com Deus. E você? Eu quero estar junto com Deus. Deus é tudo para mim. Deus tem que ser tudo para nós. O sim de Maria harmoniza com o sim de Jesus. Um corpo me preparastes, que está lá em Hebreus 10. Maria é a Theotokos, a mãe de Deus, cheia de graça, desde a Imaculada Conceição. Veja, Theotokos, né? Mãe de Deus. Nossos irmãos protestantes não entendem muito bem essa frase. Eles pensam que nós estamos falando que Maria é mãe do Deus Pai. Ok. Maria não é mãe de Deus Pai. Maria é filha de Deus Pai. Filha amada de Deus Pai. Mas Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria é mãe de Deus. Simples, gente. É lógica, é lógica. Maria é mãe de Deus.
Ok? E Maria é uma graça misteriosa, misericordiosa, que une o impossível, modelando a união hipostática. Divindade e humanidade em uma pessoa, sem confusão e sem mistura. A pergunta de Maria é uma pergunta honesta. Como será isso? Maria disse ao anjo: como será isso se não conheço homem algum? O anjo responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso mesmo, o que há de nascer que nascer será chamado Filho de Deus. Maria não duvidou, mas pergunta com humildade e inteligente, reconhecendo sua virgindade. Seu fiat nasce de sua contemplação ativa, precedida pela graça que a torna serva do Senhor. Meu irmão, minha irmã, questionem-se como Maria. Deus responde com o impossível. Nada é impossível para Deus. Quando você tiver uma dúvida vocacional ou em relacionamentos, busque o Espírito Santo. E quando você receber a resposta de Deus, faça como Maria. Dê o fiat libertador. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse sim é o ápice da obediência. Harmonizando com o sim do Filho de Deus, que está lá em Hebreus. Maria concebe primeiro no coração, como eu falei, depois no ventre, de forma virginal e nupcial, ela gera o Rei Eterno. O sim de Maria mudou a história porque foi submisso e magnânimo. Para nós, devemos dizer sim à castidade, ao serviço, à cruz, e depois nós vamos ver os frutos. Maria se torna co-criadora do Filho encarnado, modelo da Igreja. Seu fiat possibilita a redenção, estendendo maternidade aos irmãos de Jesus, ou seja, a nós. De Nazaré ao Calvário e Pentecostes, seu sim irradia a graça. Jovem, meu irmão, minha irmã, seu sim hoje ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida consagrada, à comunidade, muda histórias familiares e eclesiais. Nada é pequeno aos olhos de Deus, e nada é pequeno se feito com amor. Veja, se Deus está te chamando para o sacerdócio, responda. Se Deus está te chamando para o matrimônio, responda. Se Deus está te chamando para a vida religiosa, responda. Ah, Igor, mas eu estou sendo chamado para evangelizar como vocês na comunidade Unos. Responda. Porque aqui também você pode ser sacerdote. Aqui também você pode ser casado. Entende? Responda. Responda ao sim de Deus nessa vida. Responda ao sim de Deus. Deus está pedindo para você. Pense em Maria. Ela era jovem de Nazaré. Como é que você pode evangelizar hoje nas redes sociais modernas? Maria não era das redes sociais, mas ela era focada na vida. Ela era assunto das pessoas, do noivado com José, da rotina biopsicocotidiana dela.
O anjo rompe, ave cheia de graça. Como um jovem hoje no celular, sentindo o chamado, a vocação em meio ao caos. São Tomás, na Catena Áurea, diz que a serpente enganou Eva. O anjo consagra a Virgem Maria. Chiara Luci Badano, a adolescente italiana diagnosticada com câncer aos 17 anos, deu seu Fiat. Ela disse: sou feliz porque amo. Ela disse: doeu, mas uniu a família e amigos da misericórdia, morrendo em 1990 como beata, cheia de graça. Lembre, meu irmão. Lembre, minha irmã. Em crise de ansiedade, escute, não temas. Não temas. O Papa João Paulo II, no Domingo da Misericórdia, como hoje, via Maria como porta da Divina Misericórdia. Seu sim abre um oceano de graça. Então, que nós tenhamos esse caminho também. Que nós tenhamos esse caminho. Como é que nós temos que aplicar o que nós aprendemos hoje no nosso dia a dia? Em um mundo de nãos, que é egoísta e relativista, imite Maria. Receba a graça. Pergunte a Deus e diga sim, de formas práticas. Oração diária. Recite a oração do terço, recite a oração do terço, faça oração mental, leia a Bíblia. Tenha sempre discernimento nas coisas que você for fazer. Dê testemunho. Dê testemunho. Maria espelha chamados do barulho. Tem lá nos seus estudos, nas suas amizades. Dê testemunho. Dê seu Fiat bio, psico e espiritual, com a sua virgindade corporal, com a sua confiança mental e na fé total em Deus. No lar, Fiat ao perdão familiar. No trabalho, sim ao colega difícil. Na paróquia, sirva como Maria. Seu sim gera igreja. No mundo relativista, grite: não, nós sim, não. Nós, sim misericordioso, espalhamos graça, formando todo o homem para a salvação comum. Então nós temos que agir como Maria. Meu irmão, nada é impossível para Deus. Eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. Nada é impossível para Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Um grande beijo e tchau!